irmãos e irmãs nesta noite, na gloriosa paz do nosso Deus, em nome de Jesus. Eu já quero estar convidando os irmãos a estar abrindo a sua Bíblia, o Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 3 e versículo 17, para que juntos nós venhamos estar meditando o que Deus reservou nesta noite para a minha e para a tua vida, aquilo que Ele tem separado para falar com a minha vida e com a tua vida. Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 17. E logo em seguida estaremos dando continuidade naquilo que Deus reservou nesta noite para a minha vida e para a tua vida, para você que Ele trouxe nesta noite para alcançar a tua vida em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 17. Os irmãos encontraram em nome de Jesus, para que todos nós venhamos estar participando e ouvindo o que Deus tem reservado. Amém? Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 17. E depois os irmãos podem estar assentados, que aí nós iremos estar meditando mais em algumas palavras que Deus trouxe, que Deus separou. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem estar se assentando. O que mais falar nesta noite, aonde nós estamos aqui adorando a Deus, senão tudo aquilo que já foi transmitido e revelado pela grande vontade de Deus através dos louvores. Oh, maravilha! Através do que foi comentado aqui no finalzinho dos louvores. E como o diácono Tiago falou, da necessidade de nós termos a presença de Deus em nossa vida. Maravilha! Porque é essa presença que vai fazer a diferença. Glória! Quando nós estamos daqui para fora. Vai ser essa presença que vai fazer a diferença quando a tempestade se levantar em nossa vida, quando nós não estivermos esperando. Vai ser essa presença que, quando a dúvida estiver ao nosso coração, porque nós temos dúvidas. Aleluia! Nós aqui não somos os santos, não somos os melhores. Nós estamos aqui, Deus nos escolheu para nos preparar. Oh, glória! Para quando Jesus voltar, nós tivermos Maravilha, Jesus, aleluia! Então nós estamos numa preparação. Glória! E todo aquele que tem dado liberdade, todo aquele que está apto a dar liberdade para que Deus realize essa preparação. Então aqui nós fomos chamados, fomos escolhidos para estarmos aqui, porque Deus quer alcançar a nossa vida. Aleluia! Porque Deus tem assistido durante a semana, durante o dia, durante a tarde, durante a noite, durante a madrugada. Deus tem assistido a vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. Ele tem contemplado as nossas necessidades. E de que maneira nós vamos vencer essas dificuldades, esses problemas que assolam a nossa vida, que nós vivemos a cada dia, a cada semana, a cada ano. Que esse ano que está se passando, nós, a cada um de nós vivemos, presenciamos, até mesmo passamos, se não tendo a presença de Deus na nossa vida. Não existe outra maneira a não ser através de buscar a presença de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos conseguir vencer as dificuldades. Bendito como o diácono falou, porque Jesus não nos chamou para dar o carro do ano, Ele não nos chamou para dar a casa melhor, Ele não nos chamou para nos dar a prosperidade, Ele nos chamou para nos devolver a salvação que nós tínhamos perdido. Glória! E foi para isso que Jesus pagou um alto preço, um preço de cruz, e com sangue derramado, para nos dar a salvação que nós tínhamos perdido. Maravilha! Glória! Não que nós não podemos ter um carro do ano, não que nós não podemos ter uma casa, ter uma vida próxima, mas a grande preocupação do nosso Deus é a nossa salvação, a nossa alma. Glória! Aleluia! O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua
Senhor, para onde nós vamos? Maravilha, glória. Então Deus, que é misericordioso, que é imenso no seu amor, um amor ilimitado, Ele teve essa preocupação. Não que nós não podemos, como eu digo, ser prósperos, mas nós estamos aqui que era para adorar, para chegarmos mais perto daquele que pode mudar a situação que nós estamos vivendo. Deus da glória. E muitas das vezes nós estamos aqui brincando, sorrindo, mas só Deus sabe a dificuldade e a tempestade que eu e você possamos estar passando. Seja por negligência nossa, ou porque Deus permitiu, mas nós passamos também dificuldades. Mas a presença, como foi aqui falada, se estiver na minha vida e na tua vida, é ela que vai nos ajudar a passar. Glória. É ela que vai nos alcançar na vitória. Então eu quero estar dividindo com os irmãos podem ficar assentados, e aqueles que sentiram no coração de estar lendo juntamente comigo, acompanhando, sinta-se à vontade a estar adorando a Deus. Porque ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, e pela misericórdia, pela graça de Deus, e nós estávamos conversando ali a respeito de chegar à casa do Senhor, dobrar o joelho, e eu dizia, adorar a Deus não é só subir ali no púlpito e fazer Glória, um louvor maravilha, maravilhoso, onde o playback não erra. Adorar a Deus é reconhecer que Ele é maior que tu, é reconhecer que a presença não é nada. Adorar a Deus é te chegar a dobrar o joelho, mesmo que tu não tenha uma palavra, que tu esteja entristecido, mesmo que a semana, o dia tenha te carregado de tanta dificuldade, tu não tem palavras. Mas a palavra de Deus, que até mesmo em gemidos o Espírito Santo leva a nossa oração até Deus. Oh, glória. Aleluia. Então nós temos maneiras de adorar a Deus, e essa é uma maneira de estar nos adorando a Deus, nos colocando de joelho, nos humilhando e reconhecendo que sem Ele nós não estamos conseguindo, que sem Ele nós estamos fragilizados, que não temos palavras. E ali Deus, através daquela conversa, Deus falava no meu coração que isso é uma maneira de adorar a Ele, demonstrar adoração a Ele. Eu te adoro, eu te reconheço, eu necessito de Ti, eu preciso de Ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero estar convidando então aqueles que sentiram no coração de estar abrindo a sua Bíblia. Se não, só se sentir no coração, só acompanhe Efésios capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos estar contemplando o que Deus, através da sua palavra e através da primeira leitura que Deus falou com as nossas vidas, primeiramente com a minha vida, onde me chama a atenção, onde este culto se direcionou para isso, da necessidade de nós estarmos na presença dEle, da necessidade de nós abrirmos o coração para diante de Deus, das nossas necessidades, das nossas preocupações, que venham ser reconhecidos. Então Deus não sabe o que eu estou passando, Deus sabe, mas Ele precisa que tu abra a tua boca. Aleluia. Olha a diferença que fez com aquele pai que levou aquele menino que estava endemoniado. E Jesus, naquele diálogo com aquele pai, perguntou: há quanto tempo isso tem acontecido com teu filho? Há quanto tempo essa situação tem prejudicado a tua família? Há quanto tempo essa situação tem tirado o teu sossego? Diz para mim, há quanto tempo? E Jesus sabia daquela situação daquele homem. Deus contemplava a busca daquele homem. E seria muito simples para Jesus repreender aqueles espíritos e curar aquele menino. Mas Deus queria alcançar algo mais importante, que era restaurar a esperança daquele homem que tinha perdido. Maravilha. Restaurar a crença que ele já não tinha mais, a esperança que não existia mais. E aquele homem, naquele diálogo com Jesus, que conhece todas as coisas que não necessita, como que foi cantado, louvado a respeito de Zaqueu. Jesus não precisou falar nada. Zaqueu simplesmente, na presença de Jesus, reconheceu as suas misérias e a necessidade. E com aquele homem não foi diferente.
E aquele homem pegou e abriu o coração para o Senhor Jesus e disse: Senhor, se tu podes, ajuda-nos. E Jesus, na sua simplicidade, no seu grande amor, tudo é possível naquele que crê. Então Jesus ali conseguiu alcançar aquilo que aquele homem já tinha perdido há muito tempo. E muitas das vezes nós nos encontramos assim, buscando em todos os lados a solução para o nosso problema. Buscamos em todos os lados alcançar e almejar aquilo que a gente quer. Mas não abrimos o coração para aquele que é o dono de todas as coisas. Aquele que tem o poder para transformar, para restaurar, para curar, e como foi dito aqui, antes da passagem do culto. É no tempo dele. Porque ele sabe todas as coisas. Ele conhece a minha intimidade, ele conhece a tua intimidade, ele sabe como trabalhar na minha vida e na tua vida. Como alcançar aquilo que nós almejamos. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Efésios, capítulo 2. E aí o Senhor vai falando com a nossa vida, através daquele primeiro versículo que nós lemos lá em João 3. E o título diz: do pecado para a salvação pela graça. E aí vai se falando o escritor assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando-nos mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o que Deus fala com a minha vida e com a tua vida. Olha o grande amor que Deus tem com a nossa vida e com a tua vida. E aí onde ele se completa o que nós lemos lá em João 3, que através do sacrifício de Jesus, Ele alcançou a minha vida e a tua vida, para a honra e glória do nosso Deus. Também quero estar lendo, em nome de Jesus, Filipenses, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Filipenses, capítulo 4, em nome de Jesus, do versículo 6 ao 7. Louvado seja o nome do nosso Deus. Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 7. Para que nós venhamos aprender juntos da necessidade da presença e do nosso coração estar diante das mãos do Senhor, e que seja reconhecido diante do nosso Deus que nos escolheu, que nos trouxe nesta noite aqui para se apresentar como aquele recurso que o homem não tem, para se apresentar para aquele conselho que te deram e não conseguiu resolver. E esse Deus nesta noite, sobre tudo que foi falado aqui, tudo que foi realizado aqui, a necessidade de nós estarmos com o coração voltado para a presença de Deus. A nossa confiança, a nossa esperança, que existe um Deus ainda, que muitos dizem que é uma história que Deus abriu o Mar Vermelho. E esse mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que hoje tem o poder para abrir o mar. O mesmo Deus que outrora falam que fechou a boca do leão como uma história, é o mesmo Deus hoje que fecha a boca do leão. Aleluia. É o mesmo Deus que entra na fornalha ardente. Glória. Para alcançar a vida daquele que tem a sua confiança diante de Deus. É o mesmo Deus que está pronto para alcançar a minha vida e a tua vida. É o mesmo Senhor que quando
Pedro disse: Senhor, se és tu, permitas que eu vá até ti. E Jesus: vem. Mas como muitas das vezes, assim como aconteceu com Pedro, acontece na nossa vida, algumas dúvidas, algumas ocasiões da vida acontecem e nós vamos nos fragilizando. Mas esse Deus, Aleluia. que fechou a boca do leão, Maravilha, Jesus, glória. esse Deus que curou um cego depois de 38 anos, e esse Deus que criou, que alcançou a vida da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos vivia a busca da sua cura, é o mesmo Deus que estendeu a mão para aquele homem, que permitiu que a dúvida entrasse no seu coração, e que muitas das vezes na nossa vida entra essa dúvida, na minha vida e na tua vida. E por isso é que Deus falou e revelou da necessidade de buscarmos a presença dEle em nossa vida, para que nós venhamos entender que existe um Deus capaz de mudar o cenário que nós vivemos hoje. Glória. Que Ele não está preocupado em te dar um carro novo, que Ele não está preocupado em te dar uma casa nova, mas Ele está preocupado em estender a mão de tirar de onde tu estás, Maravilha, de glória. mudar o cenário que tu estás vivendo hoje. Que muitas das vezes o inimigo das nossas almas diz: não tem mais solução para a tua vida, desiste, não tem quem mude o quadro que tu estás vivendo, aonde tu te colocou, não tem quem te tire isso. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer que Ele ainda abre o mar sobre as nossas vidas, que ainda fecha a boca do leão, que ainda entra contigo na fornalha ardente, para mostrar que Ele é Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim diz a palavra do Senhor: não andeis ansioso de coisa alguma, e em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que nós nesta noite, em nome de Jesus, venhamos entender essa necessidade de colocarmos o nosso coração, a nossa confiança, a nossa esperança sobre aquele que durante esse ano todo foi o que guardou a minha vida e a tua vida. Foi aquele que aonde o nosso familiar não pôde alcançar, ele estava lá com as suas mãos, guardando, protegendo, livrando. Foi esse Deus que aqui, como foi falado, que esse ano nos capacitou para que nós vencesse mais um ano. E é o mesmo Deus que está nos preparando para um novo ano. Porque nós temos que entender que pela sua palavra não tem como melhorar. A palavra do Senhor tem que se cumprir. Aleluia. E eu acredito que Deus tem chamado a atenção através deste culto, da necessidade de nós nos colocar no nosso coração, depositar no nosso coração sobre a presença de Deus, porque nós vamos precisar. Porque não existe outra maneira de nós vencermos este mundo do jeito que está, de mal a pior. Não vai ter como nós vencermos todas as situações que nós vamos ser colocadas por nós estarmos guardando o Evangelho, por nós temos guardado, temos uma escolha de servir a Cristo como o único suficiente Salvador da nossa alma. Aleluia. Não vai ter outra maneira de nós nos preservar na presença de Deus, senão abrirmos e estarmos ao lado do Senhor. Glória. Não vai existir outra maneira, como foi pregado há um tempo atrás aqui, se nós não tivermos uma identidade diante de Deus. Oh, glória. Se nós não buscarmos essa identidade, se nós não colocarmos as nossas ansiedades, as nossas preocupações e a certeza que Deus tem tido e tem estado e vai estar no controle de todas as coisas. Só que muitas das vezes nós esquecemos dessa situação. Achamos que o nosso Deus ele só fez lá atrás, quando abriu o mar vermelho. Que o Deus só fez lá atrás quando entrou na fornalha de fogo ardente. Aleluia. Aquele Deus que realizou outrora é o mesmo Deus que está pronto para realizar a nossa vida, mas só que nós, pelo nosso coração, muitas das vezes enfraquecido, impede
que Deus venha atuar na minha vida e na tua vida. Aleluia, glória. Que Deus venha se apresentar diante de nós como aquela solução que nós buscamos e não achamos, não encontramos. Muitas das vezes saímos sem rumo, sem direção. E hoje Deus se apresenta diante da minha vida em primeiro lugar. Que embora o mar, embora a tempestade, embora o que venha a acontecer diante das nossas vidas e de nossas famílias, nós temos que crer, como foi falado aquele homem, como Jesus falou aquele homem, tudo é possível aquele que crê. Se você não crer, se você não confiar, não tem como Deus atuar na tua vida, não tem como Deus mudar o cenário que você está vivendo. Não tem como Deus realizar algo na tua vida se você não reconhecer no seu coração o Deus poderoso. Se você não tiver essa identidade, essa intimidade, como foi falado aqui. Que nós venhamos nesta noite, através dessas palavras que Deus tem falado conosco, que Deus tem alcançado as nossas vidas, em nome de Jesus, que nós vamos entender isso, que tudo vai mudar, que nós vamos conseguir alcançar, que nós vamos conseguir vencer, somente quando nós depositarmos a nossa confiança nas mãos daquele que pode mudar a minha e a tua vida, em nome de Jesus. Meu Pai querido. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Quero também ler para os irmãos o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 8, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 8, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Para a honra e glória do Senhor. Maravilha, glória. Também quero dividir uma palavra em Pedro, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Louvado seja o nome do Senhor. A importância que nós temos de a cada dia nos aproximar diante do nosso Deus. Porque nós que viemos aqui engrandecer, louvar o nosso Deus, e muitas das vezes chegamos tarde em casa e podemos ver quanto o inimigo tem alcançado os lugares. Nós vemos tantas tristezas, tantas mortes, porque o inimigo tem avançado. Que nós, através dessa palavra, nós venhamos ver a necessidade que nós temos de colocar as nossas orações, as nossas petições, as nossas preocupações e as nossas certezas na mão daquele que sim pode mudar todas as coisas. Porque assim como Deus tem nos alertado, Deus tem chamado a atenção para a minha vida e para a tua vida, que a vida dele está próxima. O inimigo das nossas almas sabe que o tempo dele está chegando. Mudou. E ele, Agora escrevi. em velocidade tremenda, tem alcançado muitas almas. Que nós, nesse novo ano que se inicia, nós venhamos nos aproximar mesmo. Que nós venhamos deixar de lado os sonhos, os projetos que aqui na terra talvez nós temos, e que nós venhamos nos preocupar verdadeiramente com as coisas lá do alto. Que nós venhamos abrir o nosso coração a cada dia para aquilo que realmente Deus nos escolheu, pelo preço que o Filho dele pagou,
para que nós venhamos alcançar a salvação. Porque não tem um propósito maior na nossa vida de estarmos aqui adorando a Deus e engrandecendo o seu nome por este sacrifício dado por Ele. Aleluia. Quer nos devolver aquilo que nós não teríamos e não temos como pagar. Resgatar de volta. Mas Jesus, na sua misericórdia, Ele nos devolveu. Glória. Mesmo sofrendo, mesmo carregando uma cruz que era minha e tua, mesmo caindo no meio do caminho, mesmo lá no jardim de Getsemane, Ele recebendo toda a opressão, toda a angústia, tudo aquilo que você sente hoje, Ele recebeu de todo mundo sobre as suas costas. E Ele se sentiu ali sozinho, mesmo assim, o coração dele estava sobre as mãos do seu Pai, que é o nosso Deus. Aleluia. Mesmo assim, Ele resolveu continuar pagando este preço. Porque Ele diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Ele venceu tudo aquilo que tem acontecido na tua vida. Aleluia. Toda a preocupação que tem surgido na tua vida, tudo que tem alcançado a tua vida, Ele venceu. E hoje a única coisa que Ele pede é que nós venhamos adorar Ele. Glória. E que nós venhamos colocar o nosso coração inteiramente nas suas mãos. Porque Ele venceu tudo pela minha vida e pela tua vida. E Ele está pronto para nos alcançar, para estender a mão, independente da situação que nós nos colocamos. Aleluia. Que muitas das vezes nós nos colocamos. Ele está pronto a nos alcançar e nos restaurar em nome de Jesus. Eu agradeço até aqui por essa oportunidade. O Espírito de Deus que falou com a minha vida e continuará falando com a minha vida, Ele venha colocar essa semente no seu coração e que você venha entender Glória. que hoje nós estamos aqui porque Deus se apresenta para alcançar a minha vida e a tua vida. Maravilha. Ele se apresenta como uma solução a qual nós procuramos e não encontramos. Ele se apresenta como para você aquela solução que você a outrora achava que não tinha, a restauração que tu achava que não tinha. Esse Deus se apresenta diante das nossas vidas hoje para alcançar e mudar o que nós estamos vivendo hoje. Glória, aleluia. E nos dar e nos devolver a salvação. Essa é a grande preocupação de Deus com as nossas Maravilha, vidas. Jesus, aleluia. Os demais Deus vai acrescentando conforme Glória. nós vamos o adorando, o buscando, nos entregando nas suas mãos. Maravilha. Deus vai acrescentando conforme a nossa necessidade. Glória. Mas importa que nós venhamos nos colocar e buscar a sua presença Glória. minuto, segundo, dia, ano, para que nós venhamos vencer tudo aquilo que já tem preparado, tudo aquilo que nós vamos aí há de passar ainda. Nós necessitamos, como foi falado aqui, de estarmos nesta presença que vai fazer a diferença na nossa vida. Eu agradeço então a minha oportunidade até aqui, e que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e continue falando com seus corações nesta noite, em nome de Jesus.